Agora a gente vai falar sobre as 5 forças de Michael Porter, também conhecido como as 5 forças de Porter. O que é isso? 5 forças de quem? Vai ver os Power Rangers aqui, vai... Caracas, agora que eu me dei conta, não é todo mundo hoje que sabe o que é Power Rangers. Você que está aí do outro lado da tela, meu amigo, se você é mais novo, pode ser que você não entendeu a referência. Me senti velho. Enfim, 5 forças de Porter. Elas foram propostas por Michael Porter em 1979. Léo, quem é Michael Porter? Michael Porter é só um dos maiores professores da Harvard Business School. Só isso, tá? É só pouca coisa, assim, para você saber que esse negócio é sério, esse negócio é bom e o mercado usa muito isso. Ele é um modelo gerencial que analisa 5 forças competitivas e ajudam a identificar as forças e os gargalos de uma marca frente a cenários externos. Cara, é muito poderoso, assim, é muito poderoso usar as 5 forças de Porter. Ela é uma ferramenta muito versátil. Ela é muito utilizada para analisar a concorrência especificamente. Na verdade é isso, você usa muitas forças, as 5 forças de Porter para analisar a concorrência. Mas, obviamente, ela pode ser utilizada para analisar empresas de uma maneira geral. Tem muita gente que usa as 5 forças de Porter para usar na análise de balanço de outras empresas do próprio mercado financeiro. Tem gente que usa as forças de Porter para criar insights para colocar no valuation de empresas. E isso faz muita diferença. O que são essas 5 forças de Porter? Bem, as 5 forças de Porter são as seguintes: rivalidade entre os concorrentes, e essa aqui é uma das principais, por quê? Porque as 5 forças de Porter, o grande pulo do gato dela é analisar a concorrência, e todos eles se relacionam com ela. E a gente tem ameaça de novos entrantes. Será que o seu mercado ele tem uma ameaça de novos entrantes? Existem algumas indústrias que isso é muito sério, mas tem algumas outras indústrias que nem tanto. O que eu quero dizer com isso? Vamos tomar como, por exemplo, a Coca-Cola. Você acha que vai ter algum novo entrante do dia para a noite, no curto prazo, ou até no médio prazo, que vai destronar a Coca-Cola? Difícil, entendeu? Além disso, poder de barganha dos fornecedores. Isso aqui também é algo que pode fazer com que você possa inviabilizar um negócio. Vamos supor que você tem uma joalheria pequena e o preço do ouro aumenta pra caramba. E se o preço do ouro aumentou pra caramba e a sua joalheria ela é pequena, você vai ter que repassar esse custo para os consumidores. Isso, de certa maneira, pode inviabilizar o negócio dependendo do tamanho do aumento que tiver nos seus fornecedores. Por exemplo, ameaça de produtos substitutos, assim como a Coca, como eu falei. Será que vai ter algum outro produto que vai ser substituto, vai substituir a Coca? Mas no caso da Apple, por exemplo, com o iPhone, a gente viu a Samsung lançando o Galaxy e teve sim uma ameaça grande de produto substituto. Tem tido, na verdade, tanto que a maior parte do market share de smartphones hoje é da Samsung, não da Apple, aqui no Brasil pelo menos. E o poder de barganha dos clientes. Será que o que você vende está muito suscetível ao poder de barganha dos clientes? Bem, aqui eu vou para cada um desses quadrantes, para cada uma dessas dimensões aqui que a gente olha, a gente vai fazer algumas perguntas específicas. Por exemplo, na rivalidade entre os concorrentes. Em seu mercado, já existem concorrentes estabelecidos? Fazendo essas perguntas que eu vou apresentar para vocês em cada uma desses quadrantes aqui, dessas dimensões, vamos dizer assim, você consegue fazer uma profunda análise da concorrência. E essa é a grande sacada, tá? Então é ter essa mente. Eu vou usar as 5 forças de Porter para sumariamente poder analisar a concorrência. Enfim, eu peço que você responda. Em seu mercado, já existem concorrentes estabelecidos? Os concorrentes atuais atendem à totalidade do mercado? Ou seja, será que tem algum player no seu mercado que ele é o dono assim, de boa parte do mercado, de uma fatia enorme do mercado? Será que já existe uma competição explícita entre os concorrentes? Pode ser que isso não ocorra. Você vai entrar no mesmo mercado que eles? Porque pode ser que você acabe subnichando e não entrando no mesmo mercado que eles. Então, é importante ter essas perguntas em mente, ter as respostas às perguntas em mente. A diversidade desses concorrentes é alta? Por quê? Porque existem mercados que a diversidade não é muito alta. Gente, quem vai vender arroz? Não tem como você diversificar muito mais. O máximo que você pode fazer é selecionar grão. Sei lá, commodity. Você não tem um poder de diferenciação tão grande. Talvez, obviamente, em questão de branding, sim. Mas a gente não está falando disso, a gente está falando do nicho como um todo. Existe uma guerra de preços ou a qualidade do nicho? Opa, eu li errado. Vou repetir. Existe uma guerra de preço ou qualidade no nicho pretendido? Porque se você está no setor de commodity, obviamente a guerra de preço ela vai acontecer. Mas se você está lutando por branding, você vai acabar focando mais em qualidade. Além disso, bem, fechamos aqui a nossa conversa sobre a rivalidade entre os concorrentes. Além disso, a gente vai ter que observar o poder de barganha dos clientes. Seus clientes são suscetíveis à mudança de preços?
Será que se oscilar muito o preço, seus clientes vão reclamar? Você vai perder mercado com isso? Existe escassez de clientes para o seu negócio em relação ao seu nicho? Ou seja, é algo que as pessoas procuram? É uma solução que as pessoas estão dispostas a pagar? É um produto que as pessoas estão dispostas a pagar? Você tem dificuldade em fidelizar o seu cliente? Porque existem certos serviços que, cara, você não vai fidelizar. Por exemplo, se você vende algo muito específico, que não é uma peça de um carro que quebra uma vez na vida ou outra na morte, você não vai fidelizar. O cara, você não vai vender toda hora. Você tem que estar pensando nessas coisas. Ou o seu serviço que você oferece. Será que você consegue fidelizar uma parcela maior de clientes? Será que você consegue vender para mais gente? O volume de compra dos seus clientes é alto, e aí vem muito do que a gente acabou de falar. Será que você vai conseguir vender para mais gente ou você vai conseguir vender caro para pouca gente? Você tem que se fazer essas perguntas. O custo para o cliente trocar de fornecedor é baixo? Será que esse custo será que é uma barreira? E aqui a gente até fala um pouco de fornecedores, né? Será que é fácil encontrar outros fornecedores? Por quê? E aí, fornecedores, você como fornecedor, tá? Você como fornecedor para o seu cliente. Por quê? Será que ele vai sofrer muito encontrando outro fornecedor? Essas perguntas são várias perguntas, tá? E na verdade isso aqui é só um motivador. Existe a possibilidade do seu cliente fazer o próprio produto? Por quê? Porque se existir, por que ele vai te procurar? É aquela coisa. Vamos supor um exemplo esdrúxulo, mas eu gosto de exemplos esdrúxulos para exemplificar certos argumentos. Vamos supor que eu sou um exímio cozinheiro, eu sou um chefe de cozinha, na verdade, eu sou um chefe. Cara, e se eu cozinho muito bem, tenho prazer naquilo, eu faço meu próprio produto, eu faço a minha própria janta, eu amo fazer isso. E se eu construo essa cultura, sei lá, nos meus amigos, na minha família, é uma pessoa a menos que vai poder sair gastando por aí num restaurante. Será que o seu mercado ocorre algo do gênero? Ou seja, vamos supor que você vende avião de papel. Todo mundo pode fazer avião de papel. Será que é algo que vale a pena você insistir? Existem alguns nichos que realmente essa barreira de entrada ela é menor. Por isso que é importante, obviamente, se fazer essas perguntas. Poder de barganha dos fornecedores. Existem poucos fornecedores para os insumos do seu negócio? Por quê? Coca-Cola, por exemplo. Não é todo mundo que faz a Coca-Cola. É só a Coca-Cola que faz a Coca-Cola. Se você quiser usar a Coca-Cola em uma receita, você vai ter que comprar a Coca-Cola. Nossa, esse exemplo é ótimo. Tem uma marca de shoyu chamado Mitsuya. E tem um prato que minha mãe faz que ele só sai com a marca Mitsuya. Eu posso comprar qualquer outro shoyu que não sai o mesmo gosto. Esse é um típico exemplo em que, cara, se eu mudar o fornecedor, zoa o meu prato. No seu mercado, será que a sua troca de fornecedor, ela de certa forma atinge o seu mercado? Por quê? Porque, obviamente, se existem poucos, isso vai atingir mais ainda. E a barreira vai ser maior. O preço dos insumos do seu negócio varia bastante? Porque se varia bastante, você vai ter que dispor de artifícios financeiros para poder aguentar essa variação. E aí, que a gente pode falar de várias coisas, mas, por exemplo, se o preço varia bastante, você vai ter que fazer estratégia de hedge para poder travar o preço. Hedge é uma espécie de proteção financeira, tá? Para quem não sabe. Além disso, o perfil profissional necessário para o seu negócio é fácil de ser encontrado? Meu amigo, se você aqui está querendo se você quer montar uma startup de tecnologia, você vai precisar de um monte de desenvolvedor. Esse perfil é uma mão de obra altamente qualificada e que com certeza você vai ter que desembolsar bastante. Será que essas pessoas são fáceis de ser encontradas? Ou se você planta batatas? Eu sou o maior batateiro aqui do Distrito Federal, eu vendo muita batata. Todo mundo pode plantar batata, todo mundo assim, a barreira de entrada é menor. É isso que eu quero dizer. Ou seja, o perfil profissional necessário para o seu negócio é fácil de ser encontrado? O seu mercado de fornecedores precisa de profissionais altamente capacitados? Vai muito com o que a gente acabou de conversar. Além disso, a gente tem a ameaça de novos entrantes. Algumas perguntinhas para a gente refletir. O custo para começar um novo negócio em seu nicho é baixo? É a barreira de entrada. É aquela coisa, eu posso querer montar uma barraca, eu posso querer montar uma loja que vende cachorro-quente. Montar uma barraca de cachorro-quente no meio da rua é um preço. Montar uma loja que vende cachorro-quente no shopping é outro preço. Agora, montar um banco para emprestar dinheiro é outro preço. A barreira de entrada é muito maior. Será que no seu mercado há alguma barreira de entrada? Eu tenho um sonho, por exemplo, de construir uma indústria para vender shampoo. Beleza. Você já viu o preço do maquinário do shampoo? Você já viu o preço
dos insumos para poder vender shampoo? Já viu o salário de um químico? Essas perguntas que precisam ser feitas. Existe espaço para mais concorrentes fora os já estabelecidos? Por que existe espaço? Algumas indústrias, como eu falei mais cedo, já estão bastante consolidadas. Na indústria de refrigerantes feitos à base de cola, será que existe, além da Coca-Cola e da Pepsi, tá? Vamos pensar na Pepsi também. Será que tem mais alguém que vai se aventurar a entrar nesse mercado com algum sucesso? Difícil. Os custos para a troca de cliente são baixos? Será que você consegue atingir mais clientes, mais potenciais consumidores do seu negócio, da sua marca, do seu serviço? Será que você consegue fazer isso por um preço baixo? Existe escassez para os pontos de venda no seu negócio? Quando eu falo isso aqui, você pode pensar, por exemplo, até em produto de luxo. Por exemplo, tem marcas de luxo que elas são escassas. Não é todo mundo que tem uma loja na cidade para poder ir lá provar a bolsa. Não é toda cidade que tem uma Chanel para você comprar a Chanel e ver se você gostou. Isso é uma escassez de ponto de venda. Por mais que a gente esteja falando de e-commerce, mas a gente está falando de ponto de venda físico aqui no caso. Além disso, o fato de existir escassez no ponto de venda pode ser uma barreira ou, na verdade, ela é um grande aliado para o seu negócio, haja vista que você vende exclusividade? Entende como uma pergunta, ela pode muitas vezes ter uma resposta positiva ou negativa, vai depender muito do seu negócio, vai depender muito do seu ramo. Além disso, novas tecnologias podem derrubar barreiras de entrada? Isso aqui a gente viu com a Kodak, por exemplo, que teve a oportunidade de investir mais em câmeras digitais e não investiu, ou a própria Blockbuster, que teve a oportunidade de comprar a Netflix, se não me engano, 15 anos atrás e não o fez. Ou seja, foram novas tecnologias que acabaram derrubando as barreiras de entrada depois e que acabaram catalisando os gigantes de mercado. Nossa próxima dimensão é a ameaça de produtos substitutos. E quais são as perguntas que você deve se fazer? Aqui vão algumas delas para você ficar de olho. Existem substitutos diretos para o seu produto ou serviço? Além disso, os produtos substitutos têm alto grau de inovação? E a gente conversou um pouco sobre isso agora há pouco, falando do caso da Kodak, da Blockbuster com a Netflix. Existe propensão dos seus clientes trocarem sua oferta pelos substitutos? Ou seja, eles são sensíveis a preço? Será que eles gostam? Será que o simples fato do concorrente oferecer uma oferta diferente, uma oferta agora eu estou falando de preço, mas será que se eles ofertarem também um combo diferentão, agora não falando de preço, no sentido amplo da palavra, será que isso altera bastante o consumo do seu produto ou do seu serviço? O custo de mudança dos seus clientes para o substituto é baixo? Por que eu estou falando isso? Porque existem algumas indústrias, por exemplo, a de software, que isso aqui não é baixo. Porque se você tem um software que é responsável pela conciliação de todas as suas notas fiscais, por exemplo, e vamos supor que o custo para você trocar isso é muito alto, você tem que parar a empresa, você tem que ficar... Você não pode ficar um dia sem girar. Será que esse custo, o custo não só financeiro, mas o custo de oportunidade também, será que ele é alto? São perguntas que precisam estar na frente. O preço dos substitutos é inferior ao seu produto ou serviço? Por que essa pergunta é importante? Porque muitas vezes as pessoas elas ficam com medo do concorrente estar cobrando mais barato e por causa disso vender mais. Mas isso não é um pensamento legal de se ter. Por quê? Porque o concorrente ele pode cobrar mais barato se estiver fazendo parte da estratégia dele. Mas o fato dele cobrar mais barato vai alterar a forma como você vende? Vai alterar a forma como você encara o seu negócio? Vai alterar a forma como você distribui os seus produtos na cadeia produtiva? Tem que se fazer essas perguntas. Porque às vezes você se posiciona até como um produto premium, um produto mais elevado, um produto de uma qualidade melhor, ou até mesmo você quer atingir um nicho um nicho que está disposto a pagar mais pelo seu produto ou serviço. Por isso que é importante ter essas perguntas na ponta da língua para não ficar incomodado com o preço dos concorrentes. A qualidade dos produtos substitutos é superior à qualidade do seu produto ou serviço? É uma coisa, porque se você tem um produto, uma coisa é você... O que eu quero dizer? Como eu trabalho com digital, a gente tem ring light de vários preços diferentes. Tem aquela ring light de R$50 e tem a ring light de R$1.000. Ambas são coisas redondas, luzes redondas que iluminam o meu rosto para fazer uma live. Mas eu posso pagar R$50 em uma e R$1.000 na outra. A de 1.000, ela me dá possibilidades que a de 50 não dá. Ou seja, ela tem uma qualidade que a de 50 não tem. E isso, de certa forma,
a de 1000 ela agrega mais valor para mim e com certeza tá na estratégia dela. Ela não se incomoda, eu tenho certeza que ela não se incomoda com o pessoal que está vendendo um ring light de R$50. Por quê? Porque é muito diferente a comparação. Ou seja, é como se a Ferrari, vamos supor, um exemplo esdrúxulo, como eu vou voltar a falar, eu gosto de exemplos esdrúxulos para reforçar conceitos. É como se a Ferrari tivesse preocupada com quem inventou o Fusca. Com quem inventou o Fusca não, com a Volkswagen no caso. Não, são nichos diferentes, são segmentos diferentes e basicamente esse é o tipo de questionamento crítico que você precisa ter. Bem, aqui a gente finaliza as 5 forças de Porter. Bem, vamos falar agora sobre a matriz Ansoff. A matriz Ansoff foi criada pelo Igor Ansoff, um engenheiro russo lá nos anos 50, e ela é muito útil para verificar se os produtos da sua marca como eles estão posicionados frente ao mercado. Na verdade, se eles estão posicionados de uma maneira boa, de uma maneira ruim, você que vai julgar. Além disso, por meio da matriz Ansoff, ou Ansoff, eu não sei como você quer pronunciar, eu já vi a pronúncia das duas formas, as duas formas estão corretas. Por meio dela, você consegue planejar ações estratégicas de crescimento, porque ela te dá insights. E ela é uma ferramenta exploratória, assim como as 5 forças de Porter e a matriz Ansoff, ela é uma ferramenta exploratória. Você não vai fazer ela sozinha para tirar conclusões. Ela sempre deve ser elaborada ela sempre deve ser elaborada em conjunto com outras ferramentas de gestão para você tirar melhores conclusões. Como que é a cara dessa matriz? Essa matriz ela é dessa forma aqui, uma tabela de dupla entrada ou aqueles 4 quadrantes como na SWOT. Já eu mostro como seria. E você vai analisar se é um mercado existente ou um mercado novo. Se é um produto existente ou se é um produto novo. Por exemplo, você tem uma joalheria e aí você quer vender mais alianças de casamento. É um mercado existente, mas é um produto existente. Então você tem que adotar uma estratégia de penetração de mercado. Agora, se você quer criar um novo produto, uma nova linha de joia que ninguém nunca fez, mas é um mercado existente, você vai ter que fazer um desenvolvimento de produtos. Uma estratégia de desenvolvimento de produtos. Da mesma forma, se você tem um produto que já existe, mas você quer colocar ele num novo mercado, seja uma expansão geográfica que seja, você tem uma estratégia de desenvolvimento de mercado. Mas se é um produto novo e um mercado novo, você vai ter uma estratégia de diversificação. Colocando isso de uma forma diferente, a gente pode ver dessa forma aqui, para ficar mais claro, tá? Aqui é por um objetivo lúdico. Aqui a gente pode ver com a tabela de dupla entrada e aqui como os quadrantes, existente, penetração de mercado, existente, produto novo, desenvolvimento de produto, mercado novo com produto existente, desenvolvimento de mercado, e mercado novo com produto novo, diversificação. Bem, o que seria uma estratégia, então, de penetração de mercado? O foco aqui, na verdade, ele está no crescimento das ofertas de produtos e serviços que já existem no mercado atual. Ou seja, você quer aumentar sua participação no mercado, você quer aumentar o market share, é a participação relativa no mercado. É o quanto você é responsável pelo faturamento, pelas vendas daquele mercado. Por que eu não estou sendo tão específico no que vai no denominador, no numerador dessa fraçãozinha? Isso aqui é uma fração, tá? É o quanto você é responsável sobre o total. Porque vai depender do market share que você está analisando aqui. Você pode falar de venda, você pode falar de faturamento, você pode falar até de inadimplência de market share, se você quiser. Como que você vai fazer isso? Bem, você pode fazer a estratégia de penetração de mercado com alguns artifícios, como, por exemplo, a guerra de preços. Você pode, sim, ser o produto mais barato ou ser o produto mais caro, se fizer parte da sua estratégia. E veja, gente, não tem problema em fazer guerra de preços, contanto que isso seja parte da sua estratégia. A minha esposa ela tem um curso de branding e uma das premissas do branding é não se importar com a guerra de preços. E o branding te faz ficar inerente à guerra de preços. Mas se a sua estratégia está, se você bate no peito e fala assim, não, minha estratégia é essa, eu quero ser conhecido como ser o mais barato, eu vou ser o mais barato porque eu tenho as melhores margens, é isso, pronto, acabou. Beleza, não tem nada de errado, contanto que isso faça parte da sua estratégia, ok? Parceria com concorrentes. E, cara, é muito legal parceria com concorrentes. Eu vejo que as pessoas têm medo dos concorrentes, sabe? E quando, na verdade, a gente tem que trazer concorrente para perto. Concorrente não tem que ser seu inimigo. Ele pode ser seu adversário em vendas, em algumas coisas, mas não é para ser inimigo. Tem um exemplo fantástico aqui em Brasília, que é de 2 escritórios de arquitetura que eu conheço. E aí tem um escritório de arquitetura aqui de Brasília, que é o seguinte, são 2 escritórios. Um deles ele é especializado em obras residenciais e o outro ele é especializado em obras comerciais e também de clínicas. Aí o que acontece?
no escritório A, vamos chamar o de clínica e barra comercial A e o B, que é o residencial. Quando chega um residencial para as clínicas aqui, ou quando chega qualquer outra coisa que foge do escopo deles, mais residencial ou obra pequena, eles mandam para o escritório B, que gosta de fazer essas obras. E quando chega uma obra comercial para esse que faz muita obra residencial, ele manda para o escritório A. Eu achei isso fantástico, achei que sai todo mundo ganhando. E muitas vezes esse tipo de oportunidade está debaixo dos nossos olhos. Simplesmente pelo fato de não olhar a concorrência com desdém ou com receio, você conseguiu ter uma parceria no negócio. Além disso, o aumento dos esforços em promoção e distribuição. Promoção aqui, gente, não é abaixar preço, não é promoção no sentido de marketing, de fazer marketing, aumento nos esforços de marketing e distribuição. Por quê? Porque se você faz com que seu produto ou seu serviço seja mais visto, e também aumenta os seus canais de distribuição, obviamente você vai conseguir penetrar o mercado de uma maneira mais fácil. Essa é uma visão geral da estratégia de penetração de mercado. Tem muita coisa aqui por detrás, tá? Quem se interessar pode pesquisar a fundo a matriz Ansoff. Além disso, a gente tem estratégia de desenvolvimento de mercado. E o foco nessa estratégia é em expandir produtos e serviços para novos mercados. Lembra lá na matriz que é um produto existente, mas para um novo mercado? Então, como que as pessoas geralmente fazem isso? Uma das principais formas de se fazer isso é uma nova atuação geográfica. Por exemplo, quando a Apple lançou o iPhone ainda não estava no Brasil. De certa maneira, eles que tiveram que ampliar geograficamente os seus produtos para outros países, outras regiões. Mas pode ser feito numa esfera menor, obviamente. A gente tem um monte de franquias que atuam regionalmente, mas que vão expandindo para outras regiões e vão ganhando mais market share. O Girafas fez isso com maestria no início da sua operação. Além disso, a gente tem mercados estrangeiros também, como eu acabei de falar no exemplo da Apple, e isso vai muito além, e isso vai ao encontro também de uma nova atuação geográfica, mas não só... Por que eu fiz a separação aqui de mercados estrangeiros e nova atuação geográfica? Porque aqui é tudo, mas mercados estrangeiros também eu posso não necessariamente abrir um ponto lá no exterior, eu posso simplesmente vender o meu serviço, vender o meu produto por meio de mercados estrangeiros, vendendo para mercados estrangeiros. Isso não... Hoje, da forma como as coisas estão bastante conectadas e bem interligadas, o fato de você vender para um outro país não deve ser um impeditivo muito grande. Você não precisa abrir um escritório lá em Abu Dhabi para vender para Abu Dhabi hoje. Esse é o sentido que eu quero colocar aqui. Ou então a nova segmentação de clientes. Vamos supor que você é um fotógrafo. Você é fotógrafo, só que você atua como... Você gosta de fazer fotos jornalistas. Fotos jornalísticas, falei errado. Cara, esse mercado é um mercado muito específico. Mas você pode ter uma nova segmentação de clientes, que é o mercado de casamento, que precisa bastante de fotos, precisa bastante de fotógrafos. Então, é uma forma de penetrar novos mercados pelo mesmo produto. O produto, basicamente, é o mesmo, que é fotografia, seja vídeo, seja foto. Além disso, bem, basicamente, essas são as estratégias de desenvolvimento de mercado que eu trouxe aqui para vocês. Tem muito mais, tá? Isso aqui a gente está passando uma passada geral. Além disso, a gente tem a estratégia de desenvolvimento de novos produtos. O foco aqui está na criação de novos produtos ou serviços para um mercado que já existe para atingir crescimento. Como fazer isso? Uma das melhores maneiras de fazer isso é por meio de pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Porque, na verdade, não só melhor, é uma das maneiras mais baratas. Porque muitas vezes as pessoas querem fazer um produto, elas têm ideia mirabolante na cabeça de eu vou começar a vender bolo, e aí é isso, vai todo mundo comprar meus bolos, eu vou virar o próximo Bolos do Flávio. Bolos do Flávio, para quem não é de Brasília, é uma rede de bolos que começou aqui em Brasília e é um bolo muito gostoso e tem quase todas as regiões aqui. Só que, se você não pesquisar, se você não fizer uma pesquisa de mercado, se você não for no seu cliente ideal, se você não souber de fato como ele pensa, será que ele vai querer comprar de você? Será? Eu vou contar um testemunho pessoal mesmo. Eu e minha esposa, a gente está empreendendo no digital e a gente tem um curso. E a gente achava que o apelo para o nosso curso, a gente tem um curso de branding, ele seria... A gente pensava que o nosso cliente ideal ele seria um. Só que quando a gente foi pesquisar, a gente encontrou uma persona muito diferente. Para você que não sabe, persona é como a gente chama o nosso cliente ideal. Quando a gente foi para campo, quando a gente foi conversar com as pessoas, quando a gente foi fazer pesquisa de verdade, a gente acabou vendo outras necessidades que as pessoas queriam, necessidades essas que nem passavam na nossa cabeça. Além disso, você pode fazer PLRs também, que é Private Label Rights, que é o licenciamento de produtos. Basicamente, você pega um produto que já existe e você vende ele para um novo mercado.
mas basicamente você ganha os direitos em cima dessa comercialização. E a gente tem PLR adoidado aí. Alguns exemplos de PLR, por exemplo, no meu mercado que eu atuo bastante, é o Fórmula de Lançamento. Érico Rocha fez um curso, na verdade ele licenciou um curso do Jeff Walker lá nos Estados Unidos. Outros exemplos de PLR. Franquias de certa maneira são PLRs, porque você acaba pagando royalties pro franqueador, mas basicamente é isso. Além disso, a gente tem também uma estratégia de diversificação. A estratégia de diversificação aqui, ela é criar novas ofertas para novos mercados. É um novo mercado que você ainda não explorou e você vai criar uma nova oferta, um novo produto para esse novo mercado. Ela é uma estratégia muito mais arriscada, porque você não tem dados passados para analisar, você não sabe o que vai acontecer dali. Ela requer o desenvolvimento de um mercado do zero, de um produto do zero. Você não sabe como que isso vai se comportar. Mas quem fez isso com maestria foi a Apple. A Apple, o Steve Jobs falava que ele era um criador de necessidades, né? As pessoas não sabiam que elas queriam um iPhone, elas não sabiam que elas queriam um iPad, mas ele foi lá e criou. Ele revolucionou a indústria de telefones celulares por meio do smartphone. Não por meio do smartphone, o smartphone já existia, mas por meio do touch incrível que tinha a Apple. Além disso, ele já tinha feito isso antes com o iPod, com o lema 1000 músicas dentro do seu bolso, e isso ele acabou criando um mercado bem intenso de consumo de músicas que, de certa maneira, acabou levando para dentro do iTunes e isso acabou quebrando. Foi um dos grandes responsáveis pela quebra da indústria fonográfica de uma maneira geral, tá, gente? Eu estou simplificando aqui um papo que é complexo, mas só para vocês entenderem essa estratégia de diversificação. Vamos fazer a mão na massa aqui da matriz Ansoff. Você vai pensar em todos os produtos que você oferece. Faz uma matriz Ansoff para a sua marca. Claro, pode ser que você ofereça um serviço. E aí, talvez não faça muito sentido você ter uma frente de atuação em todos esses quadrantes, esses parâmetros. Então, com base nessa matriz que você vai fazer, você vai responder qual a estratégia dos produtos dominantes na sua matriz. Essa estratégia faz sentido a sua atuação no mercado? Porque, às vezes, você está com a estratégia de diversificação, você está criando produtos mirabolantes diferentes, mas será que você precisa disso? Será que essa é a estratégia ideal para você faturar? Essa é uma pergunta boa para ser feita. Se houver alguma divergência ou insight proveniente da matriz Ansoff, elabore planos de ação 5W2H. Lembra que a gente falou sobre eles agora há pouco? Bem, essa matriz, ela te dá mais insights ainda. Obviamente, não faz ela sozinha, é sempre bom fazer ela com a SWOT, tá? Agora a gente vai falar da matriz BCG. A matriz BCG, ela recebe esse nome por causa que quem elaborou ela foram os consultores do Boston Consulting Group, lá no final dos anos 60. BCG, na verdade, é o nome dessa empresa de consultoria que é um dos maiores do mundo, assim, junto com a McKinsey. Eles são incríveis, tá? Trabalhar lá é insano, é um dos processos seletivos mais difíceis do mundo. E isso não é um hipérbole, isso é um fato. A matriz BCG, ela fornece uma estratégia para analisar produtos de acordo com o crescimento e a sua participação relativa no mercado. Ela classifica os produtos, novamente, em 4 características diferentes, e isso te dá uma certa noção de como funciona a dinâmica do lançamento de novos produtos. Isso vai ficar mais claro. Obviamente, assim como a matriz Ansoff, ou Ansoff, você não pode analisá-la sozinha, tá? Você não pode fazer o reducionismo de todas as suas conclusões porque você fez uma matriz BCG e pronto, é isso, acabou. Não, você não pode analisar ela individualmente, ela é exploratória. Você tem que analisar ela em conjunto com todo o cenário, com as outras matrizes e ver as suas conclusões. Bem, mas basicamente ela é dessa forma. Você tem 2 eixos. Um eixo de penetração de mercado e um eixo de crescimento de mercado. Então, se a penetração de mercado está alta ou baixa, ou se o crescimento de mercado está alto ou baixo, você vai receber algumas classificações diferentes. Ou seja, se você tem um crescimento de mercado alto e a penetração de mercado alta, você vai falar que você tem um produto estrela. Se você tem um crescimento de mercado alto, boas perspectivas para crescimento daquele seu mercado, mas a sua penetração de mercado ainda é baixa, você tem um produto que é um ponto de interrogação. Pode ser um serviço também, tá, gente? É bem aplicável para serviço isso aqui também. Pode ser também que o crescimento do mercado, ele já não é... Aqui ele vai estar no baixo, mas pode ser... A ideia aqui é que ele entrou num platô. Ou seja, ele não está mais crescendo, mas ele estagnou.
então você tem uma vaca leiteira. Por quê? Porque sua penetração de mercado ela ainda é alta, tá? É importante isso aqui. E o crescimento, se você tem um crescimento de mercado baixo, com a penetração de mercado baixa, você tem um produto que é um abacaxi. Isso aqui foi uma tradução para português, tá? No inglês, isso aqui é dog, porque existem algumas expressões no inglês que a palavra dog ela pode dar um sentido pejorativo, mas não ia fazer sentido chamá-la de cachorro aqui no português. Então, essa é uma tradução que as pessoas chamam de abacaxi quando vão falar. Basicamente é o seguinte, vamos supor que você tem um produto que é um ponto de interrogação. Esses produtos, eles nascem... na verdade, a lógica do desenvolvimento de produto é esse produto ser um ponto de interrogação. Porque você cria um produto que você não sabe da penetração de mercado dele, mas você quer fazer com que ele esteja no mercado em ascensão. Você não vai lançar um novo produto para um mercado ruim, para um mercado que está estagnado ou que está em declínio. Então, essa é a lógica. Você lança um produto que ele está numa penetração de mercado baixa, porque você está lançando ele agora e ninguém ainda o tem. E qual que é a lógica? É ele, em algum momento, ele sair daqui e vir para cá. Porque se o público aceitar ele bem, ele vai virar uma estrela. Só que, se você não cuida dos seus produtos estrelas, ou se você cuida bem demais e o público aceita bem, vai chegar uma hora que esse produto ele vai entrar num platô. Ele não vai só crescer para sempre, ele vai entrar num platô. E é normal. E aí ele vai virar uma vaca leiteira. Uma vaca leiteira é o quê? São aqueles produtos que eles têm uma ótima geração de caixa para a sua empresa, mas que eles têm mais geração de caixa do que eles consomem, obviamente, mas eles não estão em plena ascensão no mercado, como seria um produto estrela. E aqui sim, se você não cuida bastante de um produto que é uma vaca leiteira, se você não fica lá diligentemente olhando a sua produção de caixa, você vai ter um produto que ele pode eventualmente virar um abacaxi. E se você tem um produto que virou um abacaxi, se você tem um produto que está queimando seus estoques, você tem um produto ou você oferece um serviço que você vê que o seu tempo, a sua hora, não está sendo paga por aquele serviço, essa é a hora de você tirar esse produto do seu hall, da sua prateleira. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Bem, os produtos estrelas, eles têm um rápido crescimento, eles têm uma ótima rentabilidade, mas além disso, para eles atingirem tudo isso, eles precisam de altos investimentos. Como eu falei antes, se ocorrer a consolidação, se um produto estrela se consolida no seu mercado, eles podem virar vacas leiteiras. E as vacas leiteiras, por outro lado, elas são líderes de mercado. Não necessariamente do mercado como um todo, mas da sua marca, por exemplo. Pode ser que você tenha uma vaca leiteira na sua marca. Não necessariamente esse produto ele é o líder do mercado, mas é o líder de vendas na sua marca, na sua instituição. Pode ser que determinado serviço que você presta, ele é o campeão de vendas. E isso é uma vaca leiteira. Ele gera mais caixa do que consome. Isso é muito importante para uma vaca leiteira. Ele não precisa de grandes investimentos, como as estrelas. Por quê? Porque ele é o velho de guerra, ele está lá todo dia. E ele é fundamental para garantir a competitividade da marca. Você precisa de ter uma vaca leiteira no seu negócio. Você precisa de ter um produto, você precisa ter um serviço que, de certa forma, te dá mais caixa do que o consumo, isso é óbvio, mas que você pode contar com a certa previsibilidade dele. Se você tem um produto ou um serviço que você não sabe minimamente e você não consegue fazer uma previsão mínima de fluxo de caixa, você pode ter um problema no futuro. E aí eu falo como estatístico, tá? Eu falo como estatístico porque se você não consegue ter essa mínima previsão de como serão as suas entradas e saídas em relação a um determinado produto, as chances são que você vai quebrar. Tá? Obviamente é mínimo, tá? Isso aqui, cada caso é um caso, mas é interessante sempre ter uma vaca leiteira. Léo, o que isso tem a ver com estratégia? Tudo, porque você precisa desenvolver estratégias na sua organização para ter uma vaca leiteira. É isso que eu estou falando. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, Léo, mas você só está falando de venda. Cara, se você é uma igreja, eu estou aqui na Igreja Batista Capital. A igreja tem vacas leiteiras e a gente sabe quais são essas vacas leiteiras. A gente tem vacas leiteiras porque a gente sabe que existem reuniões que têm mais pessoas e reuniões que têm menos pessoas, que têm mais público e menos público. E, obviamente, essas reuniões que têm mais público e menos público, elas precisam de uma alocação de caixa, de recurso financeiro mesmo maior. A gente acaba tendo um gasto maior de energia mesmo em algumas reuniões e outras não, e até a entrada de dízimo também. Porque a quantidade de audiência em relação a uma reunião é diferente de outras.
Entende que isso não é só um conceito de produto físico, tá? Por isso que eu fui chato na questão de geração de caixa e consumir caixa também. É mais sobre esse conceito para você não ficar se atendo só a produto, serviço, pode ser algo maior. E esses produtos abacaxis também. Um produto abacaxi é um produto que está em declínio de mercado. Ele pode ser um produto que deixou de ser um potencial, ou então ele quase não gera retorno, ele fica sempre no 0 a 0. Se ele fica no 0 a 0, é o seguinte, tá? Você tem um trabalho. Qual que é a lógica do 0 a 0? Você tem um trabalho monumental para as receitas ficarem iguais às despesas. Então, já que fica no 0 a 0, é melhor você tirar esse trabalho, essa energia e alocar em outra coisa que te dê resultado. Porque se é para ficar no 0 a 0 fazendo muito esforço, é melhor ficar no 0 a 0 fazendo nenhum esforço. Essa é a lógica. E essa é uma lógica que rege a dinâmica empresarial muitas vezes, tá? Obviamente, a gente tem produtos que vão precisar de um tempo desse 0 a 0 ou até mesmo de um tempo de prejuízo para romper a barreira do lucro. E a gente tem empresas cujos modelos de negócio elas estavam nisso, mas fazia parte da estratégia. A Amazon, por exemplo, ficou 6 ou 7 anos dando prejuízo. Isso seguidos, tá, gente? Mas fazia parte da estratégia, porque a estratégia deles era uma estratégia onde o primeiro... tem uma expressão em inglês que fala assim... como é que é? The first takes it all, um negócio assim. Eu já não lembro. Mas o primeiro que entra leva tudo. Em geral, negócios que têm esse tipo de... Não é estratégia. Negócios que têm esse tipo de natureza, eles nascem com a característica de prejuízo maior do que outros negócios. E aí, se fizer parte da estratégia aguentar esse prejuízo, faz sentido você matar no peito esse abacaxi e transformá-lo numa vaca leiteira para transformá-lo numa estrela, fazer o caminho inverso. Vai depender da sua estratégia, tá? Pode ser, mas mais exemplos de abacaxis. Pode ser um serviço que caiu em desuso, pode ser um produto que não tem mais apelo. Paletas mexicanas é um ótimo exemplo. Tinha muito apelo, foi um boom, hoje não tem muito mais apelo. Além disso, cara, tem um outro exemplo que ele é muito legal. E ele é com pedras preciosas também. Eu estou dando muito exemplo de pedras preciosas porque eu conheço algumas pessoas do ramo. Eu conheço um ourives que ele prefere, na verdade, trabalhar com produtos, ele prefere trabalhar com pedras preciosas de quilates menores. Ele prefere trabalhar com pedras pequenas do que pedras imensas. Você está pensando, Léo, mas por quê? Porque é o seguinte, as pedras imensas, elas não têm muita margem para ele ganhar, para ele lucrar. E, além disso, tem o risco de roubo delas. Ele se sente muito inseguro em guardar uma pedra de 1,5, 2 ou 3 quilates, que é um absurdo. Uma pedra dessa pode passar de 50 mil reais fácil o valor, e dependendo da pureza, exceder 200 mil reais. Aí tem toda a classificação de pedras preciosas, e aqui eu estou falando especificamente de diamantes, mas ele não gosta de trabalhar com diamantes de quilates muito grandes, por quê? Porque ele tem uma margem pequena e ele fica muito incomodado com o risco de alguém ir lá roubar. Então ele prefere trabalhar com joias que usam diamantes menores. Se você tem uma agência de viagens, por exemplo, um produto seu abacaxi pode ser um destino que já não é tão procurado. E aí pode ser que não compensa fazer pacote para lá. Pode ser um destino que ele tinha mais apelo por causa de N fatores, mas hoje já não tem mais. Pode ser que não valha tanto a pena você continuar insistindo nesse tipo de produto. A grande questão, por que eu estou sendo chato aqui? Por que eu estou insistindo aqui? É porque pode ser estratégico retirar esses produtos da sua prateleira. Retirar esse produto pode ser estratégico. Você deixa de alocar recursos, tempo e dinheiro nele para alocar em um ativo que trará melhores retornos. Aquela lógica do 0 a 0 que eu falei. E, além disso, a gente tem os produtos ponto de interrogação, que a gente ainda não falou. Os produtos ponto de interrogação, eles têm uma boa perspectiva de crescimento, mas eles têm uma baixa penetração de mercado. Obviamente, eles têm uma baixa penetração de mercado porque eles ainda não foram lançados no mercado com tanto tempo, com tanto esforço assim. A grande sacada dos produtos ponto de interrogação é que eles podem crescer rapidamente, mas eles requerem muito investimento. Investimento aqui, entenda como investimento financeiro, investimento de tempo e energia. Mas eles podem dar certo como pode não dar. Eles podem vir... Quando você tem um produto ponto de interrogação, eles podem virar uma estrela, vaca leiteira ou um abacaxi. Vai depender muito do que acontecer. Esses produtos são muito importantes para se manter no mercado, porque, em geral,
eles estão atrelados a produtos inovadores e a relação risco-retorno aqui muitas vezes fica a seu favor. Bem, uma mão na massa aqui da matriz BCG é a seguinte, uma pequena reflexão. Pense em todos os produtos que você oferece e faça uma matriz BCG para a sua marca. Produtos ou serviços, tá? Se você oferece mais de um tipo de serviço, se você tem uma empresa que oferece mais de um tipo de serviço, se você tem uma clínica que oferece diferentes serviços, faz muito sentido você saber quais são seus abacaxis, as suas vacas leiteiras e estrelas. Com base nessa matriz, responda, você possui mais estrelas, vacas leiteiras, pontos de interrogação ou abacaxi? É importante saber isso. Por quê? Porque aí você vai ver qual tipo de estratégia você pode adotar com mais veemência. Algum ponto de interrogação abacaxi? Se sim, o que você vai fazer com eles? A grande questão, não tem problema ter ponto de interrogação ou ter abacaxi, mas você precisa saber o que você vai fazer com eles. E para isso, elabore planos de ação 5W2H. Esse é muito importante.